Boa noite, queridos irmãos, paz e bem. Então, mais uma vez aqui no encontro com Cristo Jesus, chegando até vocês através do via WhatsApp, Instagram, Facebook e o canal YouTube. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos continuando o nosso encontro com Cristo com a novena de São Luís e Santa Zélia Martins, os pais de Santa Teresinha, né? Diante disso, nesse terceiro dia da novena, a videira e os frutos, o subtema do nosso encontro. Por isso nós nos colocamos na presença de Deus e nos marcamos com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, do nosso inimigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu neste amor de Cristo. E é mesmo neste amor de Cristo que nós nos reunimos para louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre as famílias. Né? Queremos rezar hoje, colocar em oração pela vida sacerdotal, pela vida franciscana, pela vida do Frei Arimateia, Frei Denis, Frei Fabiano, né? E toda a fraternidade capuchiniana. Queremos rezar pelo nosso Papa Leão XIV, muita luz para guiar ele, né? Muita sabedoria para lidar com o mundo, que o Espírito Santo ilumine o coração dele e o guarde. Queremos rezar pelo nosso Bispo, José Maria, para que ele também seja a inspiração divina do Espírito Santo sobre a vida dele, sobre o ministério dele, sobre ele como chefe da igreja, nos dando os direcionamentos. Por isso, nós nos colocamos diante de Deus e pedimos perdão, porque também reconhecemos que nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, por palavras e omissões. Por isso, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei por muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço ao Virgem Maria, os anjos e santos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, santo é teu nome. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Iniciando o nosso encontro com Cristo Jesus, queremos agradecer, sim, pelo dom da vida, pelo alimento que o Senhor nos concede todos os dias. Queremos rezar pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores. Queremos rezar por uma vida de santidade. Queremos rezar por aqueles, pelos médicos, pelos enfermeiros, por toda a força hospitalar. Rezar por aquelas pessoas que se encontram no leito do hospital, né? Que já recebem a graça do amor de Deus sobre a vida deles, livrando eles, né? Nossa Senhora da Saúde possa visitar e derramar a graça da saúde da família, as crianças, né? Esse momento que nós estamos vivendo dessa epidemia, dessa gripe, né? Dessa broncolite, né? Que Nossa Senhora da Saúde dê a saúde, né? E cure muitas crianças, muitos idosos, idosas, né? Para que possa voltar para o seu lar, para a sua família. Queremos rezar pelo governo, pelo nosso presidente, né? Pelo nosso governo, pelo nosso prefeito, para que o Espírito Santo ilumine, que ele olhe sempre a necessidade do povo brasileiro, paz no mundo. Rezar pelo desempregado, para que Deus conceda a graça de um trabalho para a família, para que eles possam ganhar o sustento da sua vida. Amém? Diante disso, rezemos esta oração. No início ou fim do dia, a família Martins se reunia para rezar, quase sempre se unida à oração da igreja, através da liturgia das horas, ou meditando a palavra de Deus. Grande também era a sua devoção mariana com
a imagem de Nossa Senhora presentes no pequeno altar, improvisado na casa, na família, ao redor dele. Todos reuniram-se para a oração cotidiana que iniciava sempre com as seguintes preces. E as preces que eles usavam era essa: Meu Deus, eu te dou o meu coração, aceita, rogo-te, que nenhuma criatura, senão a tua, meu bom Jesus, o possua. E assim invocamos a oração do Espírito Santo de João Paulo VI. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradoras, fechando todas as ambições mesquinhas, alheia, qualquer desprezível competição humana, compenetrados do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus, um coração grande e forte, para amar todos, para servir de todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, todas as ofensas. Um coração grande e forte, constante, até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja fidelidade seja palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde e fiel, virivelmente a vontade do Pai. Amém. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja. Santo, santo é teu nome. E no terceiro encontro, do encontro com Cristo, da novena de São Luís e Santa Zélia Martins, dos pais de Santa Teresinha, o subtema é a videira e os frutos. Queremos meditar esta leitura do Evangelho de São João, capítulo 15, de 1 a 11. Vamos ver esta leitura. Capítulo 15 do Evangelho de João, de 1 a 11. A videira e os ramos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produzir fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos. E vós estejais limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, e vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, e vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora com o ramo, ele o seca. Os ramos secos são recolhidos e lançados ao fogo para ser queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisso eu glorificando o meu Pai, que deis muito fruto e vos tornei meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amo.
Se guardares o meu mandamento, permanecereis em meu amor, assim como eu guardei o mandamento de meu Pai, e permanecereis. Eu vos permanecereis em seu amor. Eu vos disse estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja lá. Este é meu mandamento, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Caríssimos irmãos, este evangelho de hoje, de João, né, fala, né, desta meditação, né, da união, da perseverança. Se a videira é bem cuidada, ainda que pragas tente destruir as folhagens, as flores, vamos velar dar fruto em abundância. Assim acontece quando estamos nas mãos de Deus. Pode vir todo tipo de dificuldade, provações, até calúnia, mas nós nos manteremos firmes. É esse casal é o modelo. Não porque eles eram perfeitos ou não tiveram dificuldade, mas porque abandonaram nas mãos de Deus e deixaram que ele fosse o farol e a âncora da sua vida. Perderam 4 dos novos filhos e a esposa morreu ainda jovem, vítima de um câncer, mas ainda assim ofereceram várias vocações para a igreja, dentre elas uma santa, a confiança em Deus. Não é e não sofrer ou ter tudo, o que faz parte de um ideal de vida e confortável é mais que isso. Saber que ainda que passemos pelo vale das trevas, não precisaremos ter medo, pois o Senhor está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, este Evangelho, a videira e os ramos, fala da permanência, da unidade, da vivência, de viver unido, unido no amor. Ora, temos aqui uma coisa que eles viveram, dão um exemplo de vida. São Luís e Santa Zélia Martins, né? Eles, o amor no matrimônio, né? Tudo que foi dito não é suficiente para exprimir o que o Evangelho fala. O matrimônio e da família. Se não nos detivermos particularmente a falar do amor, com efeito, não poderemos encorajar um caminho de fidelidade e doação recíproca. Se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal, a família, de fato, a graça do sacramento do matrimônio destina-se, antes de tudo, a aperfeiçoar o amor. Aperfeiçoar o amor do cônjuge. Também aqui, a verdade que se tivesse toda a fé a ponto de remover montanha, mas se não tiver o amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens, sustento dos pobres, e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, nada me aproveitaria. 1 Coríntios 13, 2. Mas a palavra do amor é uma das mais usadas e muitas vezes parece desfigurada.
Então, essa lição de vida de São Luís e Santa Zélia Martins, que viveram esse matrimônio, essa vida sacramental, deram a sua vida, né? E aí nasceram filhos, perderam 4, mas a esposa, que morreu de câncer, né? Mas a vivência desta mulher que nos coloca num tempo em que essa vida, essa santidade desse casal, né, tem tudo a ver dentro da família. A família que é luz, que está na luz da palavra. Diz assim: feliz quem teme o Senhor e segue seus caminhos, viverás no trabalho de tuas mãos. Viverei feliz, satisfeito, tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua casa, teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião o Senhor te abençoe, possa ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida. E veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Caríssimos irmãos, esse modelo de santidade de família, esse exemplo desse casal, São Luís e Santa Zélia Martins, mostra que ele já viveu essa santidade no sacramento do matrimônio, né? Aqui na Terra, né? Conhecido os santos depois que morrem, mas eles dão uma lição de vida, a perseverança, né? Olha, de eu ver isso aqui, eu me apaixono só de ver essa vida de santidade, né? E daí nasce os frutos de uma santidade, daí, né? Santa Teresinha e suas irmãs, né? Viveram uma vocação. Ora, São Luís tentou até querer entrar para viver uma vida de sacerdócio, mas a vida dele foi ser família. E ele apelou para isso. Passou muito martírios, né? Muitas dificuldades, né? Mas venceu. Ele só como pai conseguiu também levar adiante o caminho para os filhos. Né? Um documento que o Papa Francisco lançou, né, há muitos anos, assim, o documento 202, é a exortação apostólica do após-sinodal, que vai falar sobre os amores Latite, sobre o amor na família. É deste livro que falo diante dessas mensagens de São Luís e Santa Zélia Martins, né? Uma vida de casal, uma vida de família. Cruzemos então o limiar desta casa serena, com a sua família sentada ao redor da mesa em dia de festa. No centro encontramos o casal formado pelo pai e a mãe, com toda a sua história de amor, né? Nele se realiza o desígnio primordial, que é o próprio Cristo, e evoca com decisão: nunca leste que o Criador, desde o princípio, fez o homem e a mulher? E retomar o mandato do livro de Gênesis, por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e unirá-se à sua mulher, e eles serão uma só carne. Né? Isso nós, no próximo encontro, falamos isso, né? Encontro passado, sobre esse mistério, né? Sobre essa função. Caríssimos irmãos, é interessante esta vida, esse testemunho de santidade, né, que
que tiveram esse casal, né? A videira e os frutos, né? Tem o seu tempo aqui, né? Cada um de nós temos o nosso tempo, mas deixamos o fruto, deixamos o legado. Assim também São Luís e Santa Zélia Martins deixaram seu legado, né? Seu legado aqui nessa missão aqui de santidade, né? Então, esta é a mensagem de hoje que trago para vocês, né? Testemunho bonito dessa família, né? Que você seja família, casais, esposo e esposa, seja uma videira fecunda, né? Cuide, alimente-se, pois a videira é ligada aos ramos, né? Nós não devemos se desligar da igreja em momentos nenhum, nem da palavra de Deus, para vivermos esse mistério da encarnação, o mistério da palavra, o verdadeiro mistério é um tesouro que o Senhor revela para nós, né? Nessa missão. Assim, dizemos esta prece. Pela intercessão de São Luís e Zélia Martins, peçamos a Deus o dom da unidade, para que permanecemos sempre em comunhão com Cristo, com a nossa comunidade e com a nossa família, para sermos sal da terra e luz do mundo. Por isso rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, este terceiro encontro, né, nos mostra passo a passo, né, que achamos que só é santo aquele que nasce santo. Só é feliz aquele que tem dinheiro. Não, sem dinheiro mesmo você pode ser feliz, né? Você não pode ser feliz sem Deus. Aí é diferente. Sem Deus você não tem felicidade, né? E sem Deus você não chega no céu. São Luís e Santa Zélia Martins chegaram no céu porque acreditaram no reino dos céus, acreditaram em Deus, acreditaram neste sacramento do matrimônio, que nunca devemos desistir da pessoa que você tem, se você ama, se você cuida, né? Não desista. Uma oração igual para todos os dias. Vai dizer assim, esta oração. Ó Santo Luís e Zélia, amigo de Jesus e de Maria, alcançai-nos a graça de sermos fiéis no Evangelho e à doutrina da Santa Mãe Igreja, que sejamos doces e suaves no convite de Jesus. Vem e segue, que a preguiça, o medo e as superstições não nos faça abandonar a nossa vocação batismal. Ajudai-nos a ter os olhos fixos no Cristo crucificado e amparar os irmãos mais necessitados e a promover a paz, a cultura do encontro, como vós confiamos nós e a maternal proteção de Nossa Senhora. Rogai por nós, agora que estais aí nas alturas celestes. Amém. E rezemos diante disso por todas as famílias, pela família do mundo inteiro, a modelo da Sagrada Família. Dizemos: Maria, Mãe de Jesus, a vós dirijo
com profunda fé, a grande devoção, a minha súplica. Abençoai o meu marido, abençoai os meus filhos, alcançai-nos para ele a proteção dos santos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, Pai adotivo, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo do nome dos... Rogai por todos os santos. Santas do céu, rogai por nós, Virgem Santíssima, e dai de toda a família paz, harmonia, amizade, amor, alegria, saúde, coragem na provação. De coração que vos peço esta graça, e tenha a certeza de alcançá-la por vossa intercessão e pelo poder do vosso divino Filho, meu Jesus Cristo. Amém. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja o teu nome. Por isso, caríssimos irmãos, chegamos mais no final do nosso encontro com Cristo Jesus, desta novena. Peçamos a proteção da Virgem Maria, de todos os anjos e santos, né? Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, né? Em invocação a esta oração. A nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi a nossa súplica. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam, e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos dê uma boa noite. E salve Maria, e um beijo em vossos corações até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos.